Olá, boa noite a todos do grupo Espírita Jesus e Maria. Nós estamos aqui começando mais uma live nessa segunda-feira e hoje trazendo o palestrante, o Maurício Coelho do Almo. Já aproveito para falar que o palestrante está com alguns probleminhas na internet, então a imagem provavelmente não vai ficar 100%, mas o áudio, pelo que a gente testou aqui, está funcionando bem. Então, esse é o objetivo. E ele vai falar do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, já vou aproveitar, dar boa noite para o palestrante. Boa noite, tio. Tudo bem? Boa noite a todos. Vamos aguardar? Boa noite a todos. Voltou? Voltou? Tá, voltou. Boa noite a todos. Desculpem, são problemas da tecnologia, né? Na Casa Espírita a gente tem um problema da luz, né? Aconteceu já. Agora não estou te ouvindo. Não escuto você. Vê se é uma configuração sua. Aproveitando também para falar essa questão da tecnologia, né? Hoje mesmo eu estava participando de uma reunião, de uma aula, e eu tive um pico de luz aqui, aliás, uma queda de luz aqui em casa, simplesmente foi questão de 1 segundo, mas tempo suficiente para acabar a luz, apagar o modem, e aí demorei um tempão para voltar. Então, são coisas que acontecem, né? Você está mudo, não estou te escutando. Tira o... Voltou? Pronto. Voltou. Tá. Vamos ver se funciona. Bom, então, gente, desculpem mais uma vez. É muito complicado essa parte tecnológica, não é? Mas eu já tive problemas também e espero que dê tudo certo, né? A gente sabe que a espiritualidade amiga, os bons irmãos, eles nos ajudam nesses momentos. Então, vamos tocar o barco e vamos ver o que vai dar. Boa noite a todos. Vou aguardar a Marcela fazer a inicialização aí da reunião, da live. Eu vou aguardar mais uns 2 minutinhos. Quero aproveitar para dar boa noite ao Mauro, a Márcia, ao Bernardo, a toda a família tão querida. Boa noite a vocês e boa noite a todos que já estão assistindo. A gente aguarda mais um pouquinho, até porque é bom que a gente vai testando, que a gente vai verificando, não é verdade? Sim. E aproveito também, se os nossos ouvintes não, né? Se os nossos telespectadores observarem algum problema com o áudio do palestrante, manda uma mensagem para a gente, que a gente tenta, ele vai verificar também, a gente tenta visualizar, enfim, a gente tenta resolver essa situação, tá bom? Tô achando hoje o pessoal um pouco mais tímido. Quero ver aquelas mensagens de boa noite, aquelas mensagens... Cadê o pessoal, gente? O Renan. Obrigada, Renan. Boa noite. A Elda também. Agora eu tô gostando, gente. Boa noite. A Elda Boa noite, Elda. Ela nos acompanha sempre lá de Sergipe, né? Lá de Aracaju. Já faz parte aqui das nossas reuniões de segunda-feira. O Edson também está te mandando um boa noite, um abraço. Boa noite, Edson, meu amigo, tudo bem? Isso aí. Bom, obrigado pela audiência. Agora já dá para começar, gente. Então, caramba, eu esqueci. Deixa eu só pegar aqui rapidinho um livrinho para fazer a nossa mensagem. Só um minutinho, gente.
Caramba, eu entrei mais cedo e esqueci do livrinho. É isso, gente. Coisas da tecnologia que não tem jeito. A gente vai ter problemas. Como eu disse, na casa espírita, eu fiquei de dirigente uma vez e acabou a luz. E a palestrante já posicionada, já tínhamos começado, e de repente a luz acabou. Do nada voltou também, quer dizer, então são problemas que a gente enfrenta, né? E é preciso saber lidar com essas situações que certamente não vai ser a primeira e nem a última que acontece. Né? Existem coisas que estão fora do nosso controle, né? Então a gente faz aquilo que é possível. Aproveitando aqui também para dar uma boa noite para a Cida e para o Paulo, nossos companheiros lá do Jesus e Maria, para a Cláudia também, boa noite. Então me desculpem o atraso, Cláudia, mas a gente vai começar agora. Boa noite. Vamos iniciar a nossa palestra virtual com uma mensagem do livro Sempre Melhor, do José Carlos de Luca. Uma boa leitura, dá mensagens bem positivas para a gente. Então, eu abri aqui no capítulo 28. A renovação que tanto almejamos em nossa vida só vai acontecer quando nós largarmos todas as coisas imprestáveis que ainda estamos segurando. Se não largarmos as coisas já mortas, a vida nova não terá como se estabelecer em nós. Oremos a Deus pedindo auxílio para este trabalho de renovação de nossa vida. Deus nos prestará todo o socorro necessário, mas é preciso nos conscientizarmos de que a solução exige empunharmos a vassoura para varrer vigorosamente todo o mal que está em nossa vida. Que assim seja, boa mensagem. Então, agora eu vou pedir a todos para que fechem os seus olhos e concentrem-se, para que nós possamos fazer a nossa oração de abertura para a reunião de hoje. Deus, nosso Pai, nosso irmão maior, em primeiro lugar, queremos te agradecer por mais essa oportunidade, por mais essa live em momento de pandemia, um momento importante para enriquecermos os nossos conhecimentos, para aumentarmos a nossa fé e para seguirmos trabalhando na nossa melhora espiritual. Que o Senhor possa abençoar a nossa live de hoje e iluminar o nosso irmão Maurício para que as suas palavras sejam de fácil entendimento e possam, de alguma forma, auxiliar a todos os irmãos que estão acompanhando a nossa live de hoje. Que assim seja. Sem mais delongas, como já apresentei, mas volto a apresentar, o irmão Maurício, ele é do Grupo Espírita Jesus e Maria, e hoje ele vai palestrar com o assunto do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não vim destruir a lei. Maurício, segue com você então, tá bom? Obrigado. Bom, gente, boa noite mais uma vez a todos. Com muita satisfação que a gente faz essa live, né? São assuntos pertinentes, assuntos atualíssimos que estão no Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo ele é constituído de 28 capítulos. 27 capítulos são direcionados à moral. E no 28º é um capítulo direcionado a preces, que naquela época era muito necessário isso, para que não se afastasse tanto daquela cultura momentânea. Então, o capítulo 1, ele vem dizer que Jesus, o Espiritismo, ele não veio destruir a lei, ele não veio mudar nada, vieram dar
continuidade ao que já tinha sido colocado, né, por Moisés. Moisés foi a primeira revelação. Jesus, a segunda revelação, e o Espiritismo, a terceira e última revelação. Como ele diz lá, eu não vim destruir a lei, é necessário que a gente observe que todos nós, reencarnados no plano Terra, necessitamos de regras. Nós somos indisciplinados ainda. E é preciso entender que Jesus fala o tempo todo da justiça divina. Ora, para que a gente entenda de justiça divina, é necessário que a gente entenda das leis. As leis são a base da justiça, seja a justiça do homem ou seja a justiça divina. Porque Jesus diz lá, conheça Deus e a sua justiça, e o restante lhe será acrescentado. Quando ele diz isso, é para que a gente, logicamente, não vá querer saber de cabo a rabo, né, as leis que regem o universo. Não. As leis necessárias para a nossa evolução como espíritos de forma segura. Então, o formato da nossa palestra, da nossa conversa, eu sempre falo dos capítulos posterior e anterior. Como a gente está no primeiro capítulo, eu vou falar do objetivo do primeiro, do segundo e do terceiro capítulo. Que o Evangelho ele é assim. O capítulo posterior faz base para o capítulo anterior e o anterior faz base para o posterior. Então, é uma novelinha, né, de capítulos que vai entrelaçando um com o outro. Então, no capítulo 1, ele diz lá, eu não vim destruir a lei. Os objetivos dos ensinamentos desse capítulo é o cumprimento das leis de Deus e das leis dos homens para a evolução da humanidade e do planeta. Então, o planeta Terra, plano de provas e expiações, tem um objetivo a ser alcançado. Então, nós que, às vezes, nos pegamos observando informações escusas da internet, de data essa ou aquela. Poxa, se a gente for observar a quantidade de tempo de Moisés até a chegada de Jesus, foram, se eu não me engano, 1.800, 1.700 anos. Né? A doutrina espírita tem apenas 160 anos, 150 e poucos anos. Né? Então, não procede essa velocidade de agora vai acontecer isso. Não. Tudo tem uma lei e tem um planejamento. E o planeta Terra tem um planejamento a ser alcançado. No capítulo 2, meu reino não é deste mundo. É direcionado à vida espiritual. Olha, está lá. Nós somos espíritos reencarnados. Né? Então, o objetivo do ensinamento desse capítulo 2 é crer na vida espiritual, pois a verdadeira vida é a vida do espírito. E, por vezes, a gente não sabe lidar com isso. Né? A gente não tem uma fé fortalecida, a grande maioria de nós, gente, não tem uma fé fortalecida no futuro. A gente esquece que temos um planejamento espiritual do planeta. Isso é muito importante, porque eu vou abordar determinadas situações que estão na lei, que a gente vai parar para pensar e falar, poxa, de fato, a gente precisa parar e observar. Tá?
No capítulo 3º, só para a gente entender, né, a emenda de um capítulo com o outro, há muitas moradas na casa do meu pai. Então, ou seja, no capítulo 1, eu preciso entender que eu tenho leis para poder seguir. Ou seja, eu tenho que ser disciplinado, porque aquele que consegue seguir normas e leis, ele é disciplinado. No capítulo 2, se eu cumprir essas leis como espírito que eu sou, eu vou poder, aí o 3º capítulo vem, né, endossar o que Jesus disse, que há muitas moradas na casa de meu pai. E o objetivo do capítulo 3º é a evolução do espírito nos diversos mundos existentes no universo. Mas, para tanto, é preciso buscar incessantemente o aprimoramento moral. Eu tenho uma implicância com essa palavra incessantemente. Eu sempre digo isso e repito, porque aí fica batido, a gente guarda. Nós temos períodos intermitentes de tentativa de aprimoramento moral, de tentativa de reforma íntima. A gente não tem esse incessante objetivo de aprimoramento moral. Esse ainda é o drama da grande maioria de nós. Por isso, fica lá, capítulo 1º, precisamos de leis. Então, todos nós precisamos de leis. E aí Kardec, através da codificação, diz que o Espiritismo ele veio dar continuidade, como eu disse, de Jesus, o Espiritismo também. Não veio desfazer o que Jesus tinha colocado, pelo contrário, ele veio dar continuidade no que Jesus pregou e deixou, através da codificação de Kardec. Então fica muito claro que leis são para ser seguidas. E aí a gente entra no assunto lei. A gente vai falar de 3 assuntos, né? De lei, de Moisés, de Jesus e de Espiritismo. Vamos lá, a lei. Lei lá no dicionário quer dizer regra, norma, preceito que emana de autoridade legítima. Mas isso é para espírito muito evoluído. Aquele que consegue lidar com essas regras, com essas normas, é para espírito muito evoluído. Nós ainda somos marginais. E vamos entender o que diz a palavra marginal. Marginal é o que está à margem. Né? Está pertinho ali. A gente costuma dar o exemplo lá de São Paulo. Não tem as marginais do Tietê? São ruas laterais ao rio Tietê. À margem do rio. Então, nós estamos à margem da lei. Marginal é referente à margem, está lá no dicionário. Que está à margem de importância secundária ou de rendimento precário. Pessoa que vive fora da lei ou da sociedade. No caso, nós vivemos em sociedade, mas ainda vivemos fora da lei divina. Nós vivemos mais ou menos dentro da lei civil, que é a lei que rege o nosso país, né? E cada país, cada cidade dentro do nosso país tem leis diferenciadas. Aí Jesus diz lá, né? Na parábola: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas, mas dar-lhes cumprimento. Então ele diz, olha, eu não vim modificar nada, porque seria uma falta de respeito, né? Para os profetas, para os que vieram preparando o solo, o caminho, para que as coisas acontecessem, seria um desmando. Tá? Então, a explicação para essa parábola diz assim: a terra
assim como todos os planos do universo, obedece a um planejamento evolutivo. Muito tempo é necessário para que a evolução seja completada, e dentro deste mecanismo, vários espíritos encarnam e reencarnam em todos os tempos, ajudando na evolução do planeta e cuidando da própria evolução. Jesus e muitos outros espíritos são instrumentos da lei divina. Bom, aí a gente dá uma paradinha, porque assim, gente, a minha conversa ela é um pouquinho ácida, né? Existem tipos de palestra, né? Palestras motivacionais, palestras instrutivas. As minhas são meia derrubacionais, né? Aquela que bate mesmo. Mas depois a gente faz um carinho. A gente tem visto aí um desespero, uma loucura a respeito do nosso planeta. Eu vou fazer uma lembrança aqui. Bom, muitos não vão recordar, né? Mas em 1992 aconteceu a Eco 92 aqui no Rio de Janeiro. E veio um cidadão americano chamado Al Gore. Foi candidato ao Senado americano, tentou a presidência. E ele veio naquela época, tá? Veio jogando umas coisas fazendo umas estimativas de que o planeta, em tal data assim, não teria mais oxigênio, não teria isso, não teria aquilo. Bom, conclusão. Ele ganhou milhões, o nível do mar ia subir, ia tomar toda a parte perto ali, então o pessoal do aterro do Flamengo lá no Rio ia estar louco, né? Copacabana ali, né? A orla, né? De várias cidades no mundo. E ele veio jogando esse desespero. E aí ganhou milhões e milhões em cima dessas palestras que ele fez no mundo todo. Conclusão. A estimativa, gente, qualquer estimativa, qualquer um sabe disso, que a estimativa ela tende a multiplicar. A multiplicar. Se a gente pegar os números e começar, número tal, com número tal, ano tal, com esse ano, olha, vai estar... E a coisa não funciona assim. Por quê? Volto ao comentário do Evangelho, né? O planeta tem um planejamento da sua própria evolução. Então, vamos lá. Jesus, Deus, né, os espíritos elevados que zelam pela evolução do nosso planeta, primeiro, um pai responsável, ele não vai dar poder ao filho de destruir a própria casa. Então, acontecendo a queimada na Amazônia, em Goiás agora, na Califórnia, uma coisa louca. A natureza vai recuperar. A natureza vai recuperar. Mas o Maurício está falando, está dando certeza. Por quê? Porque existe um planejamento evolutivo, gente. E a lei divina está se fazendo nesses locais. Tá? A gente precisa atentar para isso. Tem lá no Evangelho que nenhuma folha cai sem que Deus o permita. Então quer dizer que vai ficar nisso mesmo? As coisas vão acontecer e a gente vai entrar nessa loucura de que vai acabar o planeta, e vai ter um fogaréu ali, e uma pandemia aqui. Tudo isso faz parte do planejamento evolutivo do nosso planeta. Tá bom? Então, vamos ter fé no futuro, somos espíritos reencarnantes e precisamos, principalmente os espíritas, ter equilíbrio
para que a gente possa ajudar a grande maioria que está desequilibrada. Se a gente não tiver firmeza e certeza nos nossos atos, quem é que vai ter? Né? Então, muita calma nessa hora. Vamos continuar lá no Evangelho. Né? Então, a gente diz o seguinte lá, da lei ainda. No Livro dos Espíritos, e eu gosto muito do Livro dos Espíritos, que é esse livro aqui, olha. Deve sair ao contrário. Ah, não. O Livro dos Espíritos. Estudando o Livro dos Espíritos, que ele tem comentários aqui, olha, da Ana Maria Spranger e do Djalma Santos. Então é um estudo, é o próprio Livro dos Espíritos. E ele traz comentários atualizados, né, a respeito das questões. Então a gente foi lá na questão 614, que diz o seguinte: que se deve entender por lei natural. Porque muitos devem estar dizendo assim, eu não sei o que é lei natural, não sei o que é, e, portanto, eu não vou cumprir, porque eu não conheço essa lei natural. Então está lá na questão 614 do Livro dos Espíritos. A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. E aí vem um comentário dos nossos amigos, que diz o seguinte: a lei natural é certamente a lei divina. Ao aparecimento do homem na Terra. E é a única que encaminha o homem para o seu destino maior, para a sua felicidade. As leis humanas são elaboradas pelo homem e servem como freio para ajustar a sociedade em que todos vivem, e às vezes com Gente, a gente está tendo um probleminha. Deixa eu acender aqui. Eu estou até pesquisando aqui no Livro dos Espíritos, aliás, no Evangelho segundo o Espiritismo, porque o nosso irmão Maurício, ele está enfrentando alguns problemas de conexão com a internet. A gente estava fazendo uns testes, né, Renan, antes do início dessa live, e a gente já tinha observado que a internet dele estava oscilando. Vamos ver se vai retornar. Ô, gente, desculpa. Minha internet está caindo. De 1 multiplicou para 3. Isso que é uma live, né? Do nada a gente multiplica Puxa vida. Estou tendo problema aqui. Agora estou nos dados móveis. Aqui, hein? Vamos tentar seguir, então. Vamos ver se... Olha, não está legal. O áudio dele está falhando. A gente não consegue te escutar. Fechou o microfone. Agora fechou o microfone. Vai ter que abrir lá. Oi, melhorou? Oi. Voltou. Vamos ver. Pois é, mas vamos ver. Pois é, gente. Vou tentar continuar, né? Vamos lá, 614. Na 615, falando de lei, na 615, Kardec pergunta aos espíritos se é eterna a lei de Deus. Isso é uma pergunta muito interessante. E aí os espíritos respondem: eterna e imutável como o próprio Deus. Por que isso? Porque nós é que temos que evoluir para entender essa lei que é de Deus. Né? Essa lei é de todos os tempos. E a gente, na nossa pequenez, às vezes, a gente acha que, puxa, eu entendo da lei divina. Não, ainda falta muita coisa. O comentário da Ana Maria Spranger e do Djalma Santos diz o seguinte: as leis de Deus são eternas, imutáveis e não podem ser
corrompidas ou adulteradas, pois não estão sujeitas ao controle do homem, que só consegue elaborar, modificar e corromper suas próprias leis, que mudam de acordo com os interesses de grupos ou da sociedade que as emana. Então, a gente observa que as leis civis, elas vêm se modificando e se adaptando de acordo com a necessidade do momento, né? A vida passa, os anos passam e as leis vão ficando obsoletas. Mas a lei divina não. A lei divina é uma só. É aquela que prega a prática da moral e dos bons costumes, das coisas certas, das coisas positivas. Jesus fala isso no Evangelho, do primeiro ao último capítulo. Ele ataca a parte moral, a reforma íntima, né? Quando se fala em íntimo, é individual. A casa espírita, ela não faz nada por ninguém. Ela dá material seguro e verdadeiro para que a gente possa se modificar. Tá? Aí, gente, ainda nas leis, né? No assunto lei, lá no Obras Póstumas de Kardec, no capítulo 99, Credo Espírita, ele diz lá, um trechinho: sem dúvida, boas leis contribuem para melhorar o estado social, mas são impotentes para tornar aventurosa a humanidade, porque mais não fazem do que cumprir as paixões ruins sem as eliminar. Então a gente observa o seguinte, vamos voltar para o lado da política e a gente vai ver quem faz as leis, quem coloca lá, vota, faz isso, eles fazem leis que depois eles mesmos podem corromper. Isso é coisa bem do homem, né? Que é inteligente, mas não é moralizado. Tá? Seguindo, em segundo lugar, porque são mais repressivas, olha só, são mais repressivas do que moralizadoras. E só reprimem os mais salientes atos maus sem lhes destruir as causas. Então, quando Jesus, lá no Evangelho, diz que se a gente olhar para a mulher com desejo, em pensamento a gente já pecou. Porque é muito individual. Né? É muito individual. Pecar em pensamento grava lá no nosso perispírito. Um delegado de polícia, um escrivão de polícia não vai saber disso. Só vai punir se eu externar o meu desejo de maldade. Né? E tem que ser muito gritante para que aquilo gere um escândalo e esse escândalo venha a fazer com que a polícia venha me prender. A lei civil apenas modifica a superfície. Somente a lei moral pode penetrar no foro íntimo da consciência e reformá-la. Reconhecido, pois, que o atrito oriundo do contato dos vícios é que faz infortunados os homens. A gente só sofre se a gente der vazão às nossas imperfeições, aos nossos vícios, às nossas paixões. Tá? E aí a lei divina nos pune. A reencarnação é uma lei. É uma lei. Então não pensem vocês que aquele que desequilibra o seu organismo físico, ele não vai ter que prestar contas. Ele terá que prestar contas. Né? Aquele que desequilibra a sociedade, ele terá que prestar contas à sociedade. Por isso a gente vê essa diversidade, né? Essas diferenças nas formações físicas. E o que é isso? Comportamentos errôneos nas vidas pregressas. Refletiram numa nova concepção física com as anormalidades que são gritantes. Então, olha como é importante a gente saber os limites através da lei
para que a gente possa errar menos. Cada vez que eu erro menos, a tendência é eu acertar mais. Não vou deixar de errar. Mas os erros vão ser cada vez mais distantes um do outro, né? Bom, aí, gente, a gente passa para o assunto Jesus Cristo, né? Moisés foi o primeiro lá, o precursor. Então a gente fala de Jesus Cristo. Jesus, a fonte é o Evangelho, hoje para os palestrantes simples. É um livro que foi confeccionado pela minha antiga casa. Então a denominação de Jesus é a seguinte: fundador do cristianismo, o maior espírito e médium que já encarnou na Terra. O exemplo a ser seguido, o caminho, a verdade e a vida. Trouxe a segunda revelação. Então, Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Eis porque encontramos nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constitui a base da sua doutrina. Então, Jesus, ele veio dar amor, compreensão, caridade. A lei de Moisés era uma lei primitiva, uma lei de um Deus ainda vingativo, porque a autoridade moral daquela época tinha que ser assim, rude, né? Tinha que ser rude, tinha que ser firme. Então o povo temia a Deus, mas às vezes não compreendia. Mas era necessário para aquele momento da evolução da humanidade. Jesus veio com amor, mostrar, olha, pode ser tranquilo, só tem que seguir algumas regras. Continuando, Jesus combateu constantemente o abuso. Cara, eu não acredito. Ô, Lelê. Bom, acho que a gente está tendo mais um probleminha técnico. Vamos aguardar para ver se o palestrante consegue retornar. Gente, isso é tão normal. A gente, nesse momento, tem sido um desafio, na verdade, Renan. Renan que dá aula sabe como é que é. Acho que tá mudo. É verdade, a gente tem passado por bastante situações e a gente vem aprendendo com isso, né? Essa é a verdade. O Eu acho que Maurício, se uma coisa a gente está ele aprendendo a ter caiu. jogo de cintura. É Né? verdade. A gente está aprendendo a lidar com as situações e eu acho que tem sido uma coisa positiva. A gente tem que agradecer já por todo o avanço tecnológico que permite a gente estar nesse momento aqui, conversando com as pessoas, oferecendo as palestras. Se a gente para pensar, né? No início da live eu comentei da Elda. A Elda é a nossa companheira lá de Sergipe. Toda segunda-feira ela está aqui acompanhando a gente. Imagina, né? Se não tivesse esse momento, a gente não teria essa oportunidade, né? Verdade. Eu acho que a gente pode dar continuidade da onde o Maurício parou aqui no estudo do Evangelho. A gente vai fazendo um bate-papo, vai fazendo as leituras até ele conseguir voltar. Tá bom? A gente reparou que ele estava falando sobre Jesus Cristo, né? Lá no Evangelho, capítulo 1, e essa parte está a partir do item de número 3. Nesse item, tem uma parte muito interessante que ele diz: Jesus não veio destruir a lei.
como o próprio Maurício tinha comentado. Quer dizer, a lei de Deus. O Maurício tinha mencionado que as leis naturais, elas são imutáveis e que a gente deve respeitá-las e deve segui-las se a gente quiser almejar uma evolução espiritual. Lá no Evangelho, no Livro dos Espíritos, uma questão também muito importante, fundamental para a gente compreender isso, para que a gente saiba se a gente está de fato seguindo as leis de Deus ou não, foi uma pergunta que Kardec fez, simples, rápida, questionando: onde está escrita a lei de Deus? E a resposta: na consciência. Então, é muito importante a gente compreender. Ele diz que Jesus não veio destruir a lei, ou seja, a lei de Deus. Por quê? Porque essa lei é uma lei que depende de cada um de nós, da nossa postura, da nossa conduta. Não é mesmo, Marcela? Sim, e isso torna um grande desafio, né? Uhum. Porque se isso depende das atitudes, dos pensamentos de cada um de nós, então significa que a responsabilidade está nas nossas mãos. E isso, a partir do momento em que a gente tem esse conhecimento, a gente precisa se esforçar para colocar isso em prática, porque senão nada adianta a gente ter conhecimento, não adianta a gente estar aqui e a gente achar que o dever é do outro. A gente precisa assumir essa responsabilidade também, não é, Renan? Com certeza. E na continuidade, você diz aqui, né? Você disse aí que é importante, que é um desafio, né? A continuidade do item diz o seguinte: Jesus veio cumpri-la, quer dizer, desenvolvê-la, dar-lhe seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso, encontra-se nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo. Jesus tinha ciência naquele momento e hoje nós temos ciência de que nós não somos perfeitos, que nós estamos ainda em um processo de amadurecimento, um processo de evolução espiritual. Então, quando a gente erra, a gente tem que ter ciência do erro. Esse é o primeiro passo. E para ter ciência desse erro, a gente olha para trás, vê se a gente está seguindo o que o Evangelho, né? O Evangelho nos propõe, o que a mensagem do Cristo nos trouxe, né? Um dos elementos que ele coloca como base para isso é o ensinamento: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Né? Então aqui a gente consegue perceber exatamente uma base, uma sustentação para que a gente consiga dar continuidade, né, Marcela? Sim, sabe o que é interessante? O interessante é que, claro, né, nós temos consciência de que não somos perfeitos, e o nosso pai também, tendo essa ciência, obviamente, ele entende a nossa imperfeição, o que não significa que a gente deva continuar errando, né? Mas a nossa consciência é o que nos alerta quando nós erramos, porque a gente sente aquela dorzinha, né? A gente comete um erro, a gente trata alguém mal, e aí vem aquela dor na consciência: opa, será que vai funcionar? Gente, perdão, gente. A gente está passando. A gente só ouviu que alguma coisa caiu e aconteceu alguma coisa. Só complementando aqui o raciocínio, a gente, quando a gente erra, a própria consciência dá esse alerta. Então, Renan falou agora para cá que a gente precisa ter ciência do erro. Sim, a gente precisa ter esse contato com a nossa consciência para que a gente possa entender que errou, porque senão a gente não consegue evoluir. Agora, também não precisa se punir por esse erro, é aprender com ele, para que a gente possa evoluir. Porque, como o próprio Maurício falou, a gente vai continuar errando. Só que, cada vez menos, quando a gente começa a entender, a gente começa a errar menos. Você acha que consegue seguir, Maurício? Como é que está a situação? Tá mudo. Tem que habilitar.
Eu estou brigando aqui com a internet e peço perdão. Não, mas Rapaz, segue qualquer coisa, a gente está aqui também. as coisas acontecem, né? Quando a gente fala de Jesus, a gente mexe com muita coisa, né? A espiritualidade ainda infeliz, eles mexem com tudo, cara. Eles mexem com todos, né? E a gente, como não é santo, acaba recebendo esses respingos, né? Mas Não sei se você acompanhou aí, a gente estava só comentando o item 3 do Evangelho, dessa parte que fala do Cristo, tá? Sim. Eu vou terminar do assunto de Jesus, que vai falar do item 3 e 4. Justamente o item você 3 e 4. Você estava introduzindo isso, por isso que a gente continuou daí. A gente deu andamento. Isso aí. Então isso tá. aí. Então tá contigo. Então tá bom. Então, lá no Evangelho, diz assim: não obstante, ele, o Cristo, não disse tudo, e sobre muitos pontos limitou-se a lançar o germe de verdade que ele mesmo declarou não poderem ser então cumpridas. Então, naquela época, ele não podia abrir tudo, ele não podia falar de tudo, justamente porque o povo, né, a humanidade naquela época, naquele momento, melhor dizendo, não estava preparado. Né? Falou de tudo, mas em termos mais ou menos claros, de maneira que, para entender o sentido oculto de certas palavras, era preciso que novas ideias e novos conhecimentos viessem dar-nos a chave. Quer dizer, então, o Espiritismo ele é a chave para o entendimento de muitas coisas que naquela época Jesus não podia se adiantar. Mas já sabia, porque ele era o responsável, ele é o responsável pela criação do nosso planeta. Ele é o nosso governador espiritual. Ele acompanha de perto tudo isso que tem acontecido no planeta. Por isso é que eu digo que a gente não pode achar que, por mais modificações que uma escola passe, essa escola vai fechar. Né? Os alunos entram, cumprem a sua trajetória e depois vida que segue. E a escola continua lá. Tá? Então, o planeta Terra é um planeta escola. E nada de ruim vai acontecer, porque Jesus é o diretor dessa escola. Ele é o responsável por tudo isso. Né? A parte evolutiva, a parte moral. Agora, o andamento diário, acontece uma coisa ali, outra aqui, mas nada que a gente possa dizer, nossa, agora é o fim dos tempos. Acabou, o planeta vai, puf, né? Queimar. Não vai. Não vai. Jesus não permitirá. Logicamente que ele vai ter os seus enviados, os seus comandantes. Maurício, a gente não está conseguindo te escutar. O meu microfone está ficando. Ele fica mudo automaticamente. Não, mas engraçado que aqui nas configurações não aparece mudo. Mas Pois quando aqui... você coloca no mudo e depois você tira, aí parece que volta ao normal. Quando acontecer isso, eu te falo, tá bom? Tá bom, obrigado. Então, gente, essas ideias. Tá com probleminha de novo. A gente não tá te ouvindo. Tem que levar na esportiva. A gente não tá conseguindo te escutar. Tenta colocar no mudo, tirar. Mensagem aqui. Foi. Vamos tentar mais uma vez. Oh, meu Deus.
Vamos que vamos. Pode continuar? Deu? Pode. Então, gente. Então, era preciso dar tempo para que a ciência pudesse progredir. Então, tem um item lá, aliança da ciência com a religião. E isso é uma parte importantíssima. Eu separei aqui uma parte importantíssima. Porque diz o seguinte: aliança quer dizer, é um sinônimo de união, não é isso? De amor, de compreensão, afeto, carinho. Então, esse nome não é à toa, está lá no Evangelho, no item 8 do capítulo 1. Aliança da ciência com a religião. Então, diz assim o trechinho: a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Então, a parte da religião revela as leis do mundo moral. E a ciência, as leis do mundo material. Né? É a comprovação de que as coisas acontecem e como elas acontecem. Aí vem um trechinho que diz o seguinte: porque Deus, abaixa um pouquinho, porque Deus não pode querer destruir a sua própria obra. Olha só, vou ler de novo. Porque Deus não pode querer destruir a sua própria obra. Aí a gente para analisar e observa que o planeta está passando por transformações físicas, né? E a ciência está mostrando isso. Só que existe essa parte. Deus não pode querer destruir a sua própria criação, sua própria obra. O planeta é obra divina. Ele segue a um planejamento espiritual. Mais embaixo, diz o seguinte: a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve levar em conta o elemento espiritual. Então, o dia que essa aliança da ciência com a religião fizer esse casamento, e muitos irão entender, né, o porquê das coisas. E que a coisa não vai perder o controle. A gente não precisa temer, logicamente, gente, a gente não precisa temer, mas fazendo a parte que nos cabe. Né? Ah, quer dizer então que eu posso tacar fogo no planeta, que Deus vai vir, Jesus vai vir e vai abafar o fogo. Não. A gente precisa, com as leis civis, continuar combatendo incêndios, né? Desequilíbrios ecológicos. Ah, mas como é que eu vou fazer isso? Bom, eu não boto fogo no meu capim aqui da minha casa. Eu não jogo o lixo no rio da minha rua. Atitudes simples que estão ao meu alcance. Agora, tem determinadas situações que a gente vê ultrapassarem o limite do bom senso, né? E esses estão abrindo precedente justamente para, mais tarde, a reencarnação é uma lei. Então, se eu desequilibrei um ambiente inteiro, depois eu vou ter que vir reequilibrar esse ambiente. Por isso, Maurício, deu mais uma vez o probleminha do áudio. Tenta colocar no mudo e tirar de novo para ver se a gente consegue te escutar. Por favor. abriu. Abriu, estamos te ouvindo. Pois é, gente. Peço mil desculpas, eu nunca tive esse tipo de problema. Né?
Mas então, gente, é assim. O governador do planeta é Jesus, o planeta tem um objetivo e uma meta a ser cumprida. E nós, por mais que a gente pense que a gente não vai ou não está fazendo parte dessa engrenagem, pelo contrário, cada um de nós é parte dessa grande engrenagem planetária. Quando a gente se propõe a cumprir essas leis divinas que estão ao alcance da nossa prática, através do nosso entendimento, a gente está ajudando a evolução do planeta. A gente está ajudando a si mesmo. A gente está fazendo com que a evolução se faça de forma harmoniosa, né? Cada um fazendo a sua parte, respeitando o próximo, respeitando o meio ambiente. Gente, particularmente, eu tenho feito uns passeios de bicicleta. Meu Deus, como a natureza é bela. A gente vai para alguns lugares aqui pertinho. Eu não vou para longe, não. Eu vou para Secretário, Vale das Videiras, Itaipava. Meu Deus, como a gente tem uma natureza maravilhosa. Mas é necessário que a gente preserve, que a gente cuide, né? Só que, logicamente, que esses, né, porque um incêndio enorme, ele começa com uma fagulha pequenininha de fogo. Esse ser que desequilibrou aquele momento ali, ele está abrindo um precedente para que ele possa vir corrigir isso mais tarde. É lei. E isso está na lei divina. A gente não entende? Às vezes não. Mas a gente sabe o que é errado e o que é o certo. Então, no nosso grau de entendimento, a gente precisa colocar o que a gente entende como verdade em prática. Ponto. Bom, eu vou tentar seguir aqui, falar rapidamente do Espiritismo. O Espiritismo está lá também, o significado. Espiritismo, religião, ciência e filosofia, baseado na vida eterna, na vida e nos ensinamentos de Jesus. É a terceira e última revelação. Por que ele é a terceira e última revelação? Vamos analisar o seguinte. Imaginemos que Jesus, como muitas doutrinas, muitas religiões, pregam a volta de Jesus. Como é que a gente ia receber novos ensinamentos de Jesus? Porque se ele vier, não vai ser para passear, né? Não vai ser para falar assim, oi, gente, tudo bem? Eu sou Jesus e estou de volta. Ele vai vir trazer novos ensinamentos. Se ele vem trazer novos ensinamentos, como ele vai trazer novos ensinamentos se nós não assimilamos os ensinamentos que ele deixou há 2000 anos, 2020 anos atrás? Não funciona assim. Por isso é que ainda tem muito tempo para que a gente possa ainda reencarnar várias vezes, ainda num plano de provas e expiações, em momento de transição, a plano de regeneração, para que a gente tenha a oportunidade, tá, de reparar os nossos erros. Agora, ao fim desse período, logicamente, aquele que não teve boa vontade para a sua própria evolução, ele vai ser convidado a reencarnar num planeta condizente ao seu nível evolutivo. Maurício, mais uma vez o probleminha. Gente do céu. Vamos lá. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar
aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo material. Ponto. Então, o Espiritismo, as provas são irrecusáveis. Ah, mas eu não quero acreditar que existem espíritos. Você não quer acreditar, mas é irrecusável. Somos espíritos. Ele nos mostra esse mundo não mais como sobrenatural, mas, pelo contrário, como uma das forças vivas e incessantemente atuantes da natureza, como a fonte de uma infinidade de fenômenos até então incompreendidos e, por essa razão, rejeitados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. Então, o Espiritismo, ele acabou com aquela coisa de que existe fantasma. Não, são espíritos. A gente, quando desencarnar, vai virar um espírito. E a gente vai querer, nos primeiros momentos, voltar para casa. Né? Tem até uma peça da UMEP que diz, né, que eles, de vez em quando eles montam e encenam. Quero voltar para casa. No primeiro momento, a gente, quando desencarna, vai passar por um período de confusão mental e a gente vai querer voltar para casa. Né? E a gente vai ser o fantasma. Mas a gente sabe que isso não existe mais, isso é ilusório, acabou. Tá? Somos espíritos. E esses espíritos que muitos médiuns veem, escutam e sentem a presença, são espíritos que há pouquíssimo tempo estavam entre nós. Tá? Continuando. E a essas relações que o Cristo, a essas relações que o Cristo se refere em muitas circunstâncias. E é por isso que muitas coisas que o Cristo disse ficaram ininteligíveis ou foram falsamente interpretadas. Porque naquela época ele não podia falar do Espírito. Ele falava de bondade e caridade, ele já era achincalhado. Então, se ele falasse de espíritos naquela época, nossa! Maurício, de novo o probleminha do áudio. A gente não consegue te escutar. Agora não precisou. O agora... Espiritismo ele é a chave para o entendimento de todas as coisas. Tá? Da mesma maneira que disse o Cristo, eu não venho destruir a lei, mas cumprimento. Quer dizer, ele veio dar cumprimento à lei, né? Ele nada ensina contrário ao ensinamento do Cristo, mas Então, gente, a imagem dele congelou. Não, ele caiu totalmente. Caiu completamente. Gente, hoje tá complicado, né? A gente está tendo vários problemas com a internet. Na verdade, o irmão Maurício está com dificuldade. E a gente entende, poxa, ele fez todo o possível, mais do que o possível, para poder estar aqui com a gente nesse momento. E eu, particularmente, estava gostando bastante da palestra. Acho que, principalmente, Renan, pela mensagem poxa, a gente precisa ter calma nesse momento. A gente está passando por uma dificuldade muito grande e já há alguns meses, né, que é essa pandemia, né? Muita gente ainda dentro de casa, muita gente já retomando as atividades de trabalho, mas ainda com muito medo do que está acontecendo, né? A gente tem tido conhecimento de pessoas que estão sendo infectadas, que estão vindo a falecer por conta disso, a desencarnar por conta dessa doença. Oi? Jovens até. Jovens, né? Toda aquela ideia que a gente tinha de grupo de risco não está funcionando.
Então, a gente tem visto muita gente com um certo desespero, algumas mensagens falando de fim de mundo, porque vão vir novas pandemias desse tipo. Vamos ter calma. Uma coisa de cada vez, sabe? A gente sabe que nada é por acaso, mas a gente sabe também que existe um Deus que nos guia, que nos protege. Nós temos Jesus, o nosso mentor espiritual, o coordenador desse planeta. Maurício, voltou? A gente já está aqui praticamente encerrando. Só para me despedir. Pois Voltei só para me despedir. A gente está chateado também, porque a gente esperava... Poxa, gente. Mas me perdoem, eu não tive culpa. Estou tentando aqui de todas as formas. A gente sabe, mas a gente está aqui falando, acho que a mensagem principal, né? Poxa, vamos ter calma nesse momento, vamos ter fé em Deus, vamos fazer a nossa parte. Tá ruim pra caramba. A sua imagem está congelada. Mas a mensagem foi dada. E eu acho que o que a gente pode fazer nesse momento é agradecer a todos vocês que participaram hoje da nossa live, mesmo com todas essas dificuldades de internet, dificuldades técnicas. Muito obrigada, gente, porque são coisas que estão fora do nosso alcance, mas a intenção aqui é sempre trazer uma palavra de paz, de sabedoria. E mesmo com essas dificuldades, a gente recebeu, né, Renan? Com certeza, sem dúvida. Eu acho que é interessante, Marcela, só para a gente não deixar de dar um fechamento, e eu vou ler aqui uma frase que está no finalzinho da parte em que relata a questão do espiritismo no capítulo 1º, tá? E assim a gente passa para o momento de finalização, porque já está na nossa hora, tá? Lá no item de número 8 do Evangelho, capítulo 1º, diz o seguinte, reforçando o que você havia acabado de mencionar. Os tempos são chegados em que os ensinamentos do Cristo devem receber o seu complemento, em que o véu lançado propositadamente sobre algumas partes do ensinamento deve ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve inteirar-se do elemento espiritual e em que a religião, cessando de menosprezar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, essas duas forças, apoiando-se uma sobre a outra, não recebendo mais o desmetido da ciência, adquirirá uma força inabalável, porque estará de acordo com a razão e se não lhe poderá opor a irresistível lógica dos fatos. Então, assim a gente vê a importância de todos os elementos e de valorizar a ciência, né, em frente a essa pandemia, já que o assunto final foi esse, a religião, o nosso comportamento, a nossa postura individual e tudo o que nos cerca, não é? Só uma observação também, quero agradecer a todos os irmãos que fizeram comentários ao longo da palestra. Infelizmente, por conta de todos esses problemas técnicos, a gente não conseguiu nem falar, nem agradecer, nem comentar, mas enfim, muito obrigada, gente. A participação de vocês é fundamental. Agora, Maurício, já que você voltou, venha fechar com a gente essa reunião. Nós estamos passando agora para a finalização. Marcela, você tem algum recado? Porque é você que está dirigindo aqui hoje, eu só estou na verdade, eu só já fiz os meus agradecimentos e até para não estender muito da hora, eu vou pedir a você, Renan, para fazer a nossa prece final, tá bom?
Eu só vou aproveitar para dar o último recado, que é a nossa reunião da semana que vem, tá, pessoal? Muitos pedidos ocorreram depois das reuniões que nós fizemos nesse estilo, então nós vamos fazer mais uma, que é uma reunião bate-papo, no estilo que a gente acabou fazendo aqui em alguns momentos hoje, né? Nós vamos fazer um bate-papo. Estaremos aqui presentes, alguns de nós, mais outros convidados, e o tema vai ser a valorização da vida. Nós vamos falar sobre o Setembro Amarelo, a prevenção ao suicídio. Então, vai ser um bate-papo descontraído, mas com uma temática muito importante, sobretudo nesse momento que a gente está passando agora. Então, a gente já deixa o convite para todos, que estejamos juntos aqui na semana que vem, tá bom? Então, agora nós vamos fazer a nossa prece de encerramento. Nesse momento, eu convido a todos para fecharem os seus olhos e levarem seus pensamentos a Deus e a Jesus. Senhor Jesus, querido Mestre, aqui estamos, Senhor, agradecidos pela imensa oportunidade de nos reunirmos, mesmo à distância. Que nós possamos, Senhor, aproveitar a mensagem que foi dada na noite de hoje, buscando seguir a sua lei, as leis de Deus, para que, enfim, um dia tenhamos a oportunidade de dar mais um passo frente à nossa jornada de evolução. Sabemos que a jornada é longa e o caminho é tortuoso, mas com fé e com dedicação nós chegaremos ao nosso objetivo maior. Nós pedimos a todos que vibrem por aqueles que estão precisando de algum auxílio nesse momento, sejam em hospitais, sejam nas ruas, sejam em presídios, pessoas que estão passando por necessidades, enfim, por todos aqueles, Senhor, que a nossa vibração positiva, as nossas energias cheguem a cada um deles, para que eles possam ser auxiliados pela espiritualidade amiga e consigam seguir em frente. Agradecidos por tudo, nós pedimos para encerrar a nossa reunião da noite de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem. Então, queridos irmãos, aqui o Paulo falou que a gente, no momento, está refém da tecnologia, mas assim como nós estamos reféns da tecnologia, ela está nos ajudando muito, né? Então, a gente não pode reclamar, não, né? Tá a gente ótimo. não pode reclamar, a gente tem que agradecer pela oportunidade sempre e agradecer por ter a tecnologia nos permitir esses encontros, né? Maurício, muito obrigado, tá? Pela força aí hoje. Obrigada mesmo, a gente viu todas as suas tentativas. Boa sorte aí com a internet. Na próxima estaremos firmes e fortes. Gente, mais uma vez, obrigada a todos que vocês te acompanharam, tá? A gente só tem a agradecer. E vamos encerrar? Vamos encerrar. Boa noite a todos e até semana que vem. Boa noite, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau.